Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, anteriormente aqui eu falei sobre Fernando Pessoa. Deu um jeito, né, de incluir Fernando Pessoa, meter o Fernando Pessoa em um assunto que começou se falando sobre a HQ do Daniel Close, a Wilson, e sua adaptação para o cinema com Woody Harrelson. Eu gosto muito de poesia, cara. Sempre tento estimular a leitura de poesia por aqui, até mesmo falando de videogame. Já falei aqui de videogame e poesia, né? Tentei também. Eu estou aproveitando a deixa, a continuação, né? Pegar aí esse gancho, falar um pouquinho mais de Fernando Pessoa e cultura pop. No caso, o desenho Doug. Eu conheci o desenho Doug graças à TV Cultura, lá se vão muitos anos, né? Era da Nickelodeon. Depois a Disney comprou os direitos e em 96 a Disney nos deu um novo episódio do que seria o novo Doug. E ali estava tudo reconfigurado na vida do Doug Funny. A banda que ele gostava, os Beats, estava se separando. Os caras não se toleravam mais. Sua escola foi destruída e uma nova escola estava sendo construída. O diretor Lamar saiu e não era mais diretor. E o prefeito iria se tornar o diretor dessa nova escola. O cabelo dele estava comprido, mas o salão, o barbeiro lá onde ele cortava o cabelo não existia mais, ele não sabia o que fazer. Sua lanchonete preferida fechou e ele não sabia mais onde passar um momento bom com os amigos, comendo alguma coisa, provando alguma comida, tomando milkshake, alguma coisa assim. Então isso ainda é de uma época que a Disney era algo relativamente bom, né? A Disney fez algo muito bom nesse episódio. Porque em um determinado momento o Doug está se lembrando da comida da cantina, está se lembrando do diretor Sr. Lamar. Meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida? Sua mãe terá um bebê, então ele não terá apenas mais um irmão, mas também um irmãozinho. E o Skitter joga real para ele, né? Poxa, que lembranças são essas? Você está se lembrando de coisas erradas. A merenda, a carne mágica que nós comíamos era horrível, parecia um pedaço de borracha. O seu Lamar, nosso diretor, não era nosso amigo, ele era uma pessoa também assim extremamente cruel com a gente, como alunos. Então ele começa a notar o seguinte, que as coisas mudaram e que talvez as coisas não fossem tão boas realmente naquela época como eram com ele se lembrando, cara. É aquela coisa, né? A vida tem que seguir. Eu gosto muito de nostalgia, saudosismo. Não é à toa que às vezes eu estou lá sempre revendo os mesmos filmes, relendo as mesmas coisas. Eu gosto de ver comercial, intervalo comercial. Às vezes eu pego aqui no YouTube, intervalo comercial, meia hora, uma hora de intervalo comercial de tela quente da década de 90. Início da década de 90, 1990. E eu começo a me recordar, né, daqueles comerciais que eu via. E realmente, aliás, eram comerciais, né, bem criativos, objetivamente falando. Saudosismo, nostalgia, mas algo que eu sempre tento manter na minha cabeça é o seguinte, adiante. É um princípio meio progressivista, né? Adiante, lembra um pouco a campanha do Barack Obama, forward, né, forward, essa coisa, mas realmente a gente tem que seguir adiante porque o mundo muda e o mundo nunca mudou tão rápido como vem mudando agora, em razão desse grande acesso à informação, produção de conteúdo, descentralização do fornecimento da produção de conteúdo e de informação, a banda larga, os telefones celulares, Wi-Fi, tudo isso mudou, o 5G, né? Tudo isso mudou nossa vida muito rápido, cara. E às vezes a gente fica se apegando, né? Ah, não, na minha época era melhor. Talvez não, cara. Talvez não, né? E a gente tem que se manter meio como o uísque, né? Keep walking, John Walker, nos mantermos caminhando, porque não dá para ficar como o Doug Funny estava, rememorando tempos, né, com falsas afetividades. E realmente quando eu puxo um pouquinho, por exemplo, aqui atrás de mim tem alguns brinquedos ali do He-Man. Eu comprei porque eu me lembrava muito bem dos brinquedos do He-Man, só que eu me lembrava de uma coisa, era quase impossível você comprar os brinquedos. Tudo que era da Estrela, da Mattel, era caríssimo, cara, caríssimo. Era um brinquedo no ano e olhe lá. Então eu compro esses brinquedos porque eu queria ter tido na infância. Mas na verdade não adianta eu ficar pensando,
Ah, é porque na minha infância era tão legal, nós tínhamos comandos em ação, He-Man, Falcon, e a gente brincava com isso, aqueles jogos de tabuleiro da estrela, todo mundo tinha, todo mundo brincava, não, era tudo muito inacessível. Uma pessoa na rua tinha um jogo de tabuleiro, tinha um banco imobiliário, outro tinha detetive, e olhe lá, né, às vezes tinha um primo de alguém que vinha com esse brinquedo de fora para a gente brincar um final de semana. Eu me recordo que na minha rua inteira, um bom pedaço do bairro, só existia um Atari de um amigo meu chamado Diego. Era o único Atari do bairro, cara, de quando eu era criança. Depois, com a evolução das coisas, eu me lembro bem do Dardo e do... como era o nome dele? Rodrigo. Eram as duas pessoas que tinham Mega Drive, né? Já é coisa do Mega Drive. Então a gente fica meio que se recordando daquela infância, tudo bem, fliperamas, né? Eu comprava minha fichinha lá jogar nos arcades, mas eu tenho que fazer assim, eu tenho que ficar com fome 2 dias na escola, sem poder comprar lanche, para comprar a ficha de videogame para poder jogar, para poder comprar gibis, formatinhos em papel jornal da Abril, às vezes aí era uma semana de fome, realmente tem muita economia, porque era tudo inacessível. E eu notei que às vezes a gente fica como Doug Funny, rememorando o passado, né, com as memorabilhas, com essa coisa da afetividade do passado, e a gente se esquece, não, não é bem assim. E onde é que entra Fernando Pessoa? Porque eu vou falar novamente desse livro aqui, Ficções do Interlúdio, que me acompanha há muitos e muitos anos, esse livrinho aqui, cara. É bem interessante porque este poema é um poema sem título, mas ele é conhecido como Pobre e Velha Música porque Pobre e Velha Música é o primeiro verso. Ele possui um verso que eu acho uma das construções mais maravilhosas da língua portuguesa. E tem muito a ver com tudo isso que eu falei, cara. Nossa língua é maravilhosa, né? Tem versos assim que eu fico pensando, por exemplo, a banda Chiclete com Banana. Eu gosto muito de Nana Banana, onde se diz: se eu pudesse amá-la ia, mas não posso amar ela sem amor. Nana Banana, né? Ou seja, o cara faz uma conjugação ali perfeita no verso acima e em seguida ele erra propositadamente para fazer esse jogo aí linguístico. Caetano Veloso, né, uma das músicas que eu acho mais linda dele, Cajuína, que ele fez para o Torquato Neto, quando ele encontrou o pai do Torquato Neto em Teresina, ele começou a chorar, recebeu uma flor do pai do Torquato Neto e recebeu um copo de cajuína. Eu adoro cajuína. E um verso que há nessa canção eu considero perfeito, né? Desistirmos a que será que se destina, pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria-vida era tão fina. E éramos, olharmos-nos intacta a retina, Cajuína, Cristalina e Teresina. Esse éramos, olharmos intacta a retina também é um dos versos que eu acho mais magistrais na língua portuguesa, cara. Agora, para mim, nada se compara ao fui outrora agora. Fui outrora agora. Vamos lá, ver só. Pobre velha música, não sei por que agrado, enche-se de lágrima meu olhar parado. Recordo outro ouvir-te, não sei se te ouvi, ou seja, as memórias, né, já estão ali traindo. Nessa minha infância que me lembra em ti. Com que ânsia tão raiva quero aquela outrora. Então o pessoal arremata aqui. E eu era feliz? Não sei. Fui outrora agora. Cara, isso aqui é perfeito, né? Em um verso o cara resumiu tudo isso que eu falei sobre nostalgia, saudosismo e falsas memórias afetivas. E porque devemos sempre fazer uma coisa, cara, aos trancos e barrancos, seguir em frente, né? Como eu falei, vamos fazer como o uísque, né? Keep walking, cara, porque é o que temos a fazer. Às vezes eu me noto muito preso a passado, a memória. Eu gosto, é bacana, como eu falei, em intervalos comerciais, mas me dou um choque de realidade. Tudo bem, curti aqui um momento de nostalgia, de saudosismo, talvez até de falsa nostalgia, porque talvez eu nem estivesse tão feliz quando eu estava lá em 1990, à noite, assistindo na tela quente aquele filme daquele intervalo comercial específico, mas aqui está me parecendo que eu estou feliz recordando daquele momento.
E de qualquer forma, agora chegou a hora de cuidar da vida e bola para frente, até porque eu tenho um filho para criar, no caso uma filha, né? Achei interessante compartilhar isso aqui e, como sempre, recomendar a leitura de alguma coisa, né? No caso de Fernando Pessoa. E entrou até chiclete com banana aqui, né? Bem, vou ficando por aqui. Um grande abraço a vocês. Chega de groselha e até a próxima.